Tainá, para a gente repercutir esses dados divulgados hoje pelo Anuário, a gente conversa ao vivo com a Juliana Brandão. Ela é coordenadora de Gênero e Raça do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Juliana, obrigado pela presença aqui no Bastidores CNN. A gente vê claramente que os números gerais mostram uma queda dos homicídios, mas a gente tem ainda jovens negros sendo assassinados mais do que jovens brancos. E também o aumento dos casos de feminicídio. Isso mostra que a violência contra as minorias tem aumentado no país, na sua avaliação? Boa tarde, obrigada aí pelo espaço, né, para a gente poder falar de temas tão importantes quando a gente está pensando em segurança pública. E veja só, falar de violência no Brasil hoje é falar de racismo, né? Então a gente precisa ter isso no centro dos nossos debates, porque seja falando, né, das mortes violentas intencionais de uma maneira mais geral, ou de forma mais específica, falando de feminicídio, o recorte racial importa e diz para a gente, sim, que a população negra é a mais vulnerável quando a gente está falando de violência letal. Juliana, eu queria te ouvir com um pouco mais de detalhes sobre o que revela o anuário em relação ao feminicídio, né? Que a gente estava até comentando na abertura do Bastidores, como a prevenção ela não está sendo trabalhada. Nesses últimos 4 anos, quando a gente traz esse aumento, a gente registrou aqui no jornal mesmo, né? Várias leis que mudaram, endurecimento da legislação, ampliação de medida protetiva, tudo isso que a gente vê que não teve o efeito no final do dia, né, Juliana? Porque o feminicídio continua acontecendo. Aí, quando a gente vai para os números das medidas protetivas, por exemplo, a gente traz ali um dado de que muitas mulheres morreram mesmo com a medida protetiva ativa, né? Aumentou casos de perseguição, de violência psicológica, ou seja, são violências que antecedem a morte. Onde é que está o problema, Juliana? Existe um descaso com a denúncia da mulher que é vítima de violência? Eu acho que primeiro a gente está lidando com um cenário que é muito complexo, né? E há, sim, um cenário que a gente tem que considerar de grande gravidade e de recrudescimento mesmo de violência contra as mulheres, né? A gente precisa considerar que o feminicídio, ele é um crime, uma ocorrência que ela deixa pistas, né, do que está acontecendo, não é um crime súbito, né? É um crime que representa uma escalada da violência, né? E é um crime também que está num contexto estrutural. A gente está falando aí dos atravessamentos do machismo, a gente está falando dos atravessamentos de masculinidades que não encontram obstáculo nem sequer na legislação. Quando a gente olha para o feminicídio no Código Penal, hoje a gente está falando de um dos crimes que tem uma das maiores penas do ordenamento jurídico brasileiro, né? E quando a gente investe num enfrentamento que tem como eixo central a repressão, a gente cuida só de uma parte do problema, né? Enquanto a gente não olhar para o que de fato pode tirar essas mulheres, né, de colisão, tirar as mulheres dessa rota de vulnerabilidade, a gente vai continuar assistindo o crescimento desses números. A gente precisa, sim, falar em prevenção, falar em medidas que promovam a autonomia das mulheres, que promovam cidadania, que promovam igualdade, que possa permitir com que as mulheres vivam com dignidade, né? Porque esperar que uma mulher seja vítima de violência para que aí ela passe a ter um olhar mais atento do Estado, de fato, é esperar o leite derramado para começar a atuar. Juliana, a gente tem visto também em alguns estados com destaque para mortes causadas por policiais. A gente vê o Amapá e a Bahia. E a Bahia tem aparecido com um percentual muito grande em relação à população. Como você tem visto esse cenário? Por que a violência policial é tão grande nesses dois estados, Amapá e Bahia? É sempre muito difícil a gente falar de contextos regionais, né? Talvez aqui, em termos analíticos, seja mais eficiente a gente pensar que quando a gente está falando de violência policial, a gente precisa pôr em discussão quais são os limites do uso da força, né? Porque eu estou falando aí de um aparato do Estado que, ao invés de servir para a proteção dos seus cidadãos, está servindo, na verdade, como um motor de grande violência, né? Como um motor de insegurança, né? E isso é algo que o Fórum também tem repisado muito, né, ao longo dos anos, ao longo desse monitoramento da violência policial, e é algo que a gente não pode se furtar de discutir, né? Quais são os limites que o Estado brasileiro se coloca
quando ele está falando desse exercício da força e da proteção daqueles que ele, por lei, pela própria Constituição, se coloca como sendo o garante e deve proteger. Juliana, bom, vamos olhar um pouquinho para frente, né? A gente tem aí os dados, são alarmantes, né? São estarrecedores, já há 4 anos que cansativo que a gente vem repetindo isso e vem repetindo o que precisa ser feito. Mas enfim, vamos cumprir o papel, Juliana. Eu queria te ouvir um pouco, você como estudiosa do tema, o que pode ser feito mais, além disso, de endurecimento de pena, de ampliação de medida protetiva? Quais são as outras frentes que parecem, muitas vezes a gente vê, né, a reação de homens, principalmente, parece bobagem, né? Quando a gente fala, você falou de autonomia da mulher, né? A autonomia financeira era uma que a gente estava discutindo aqui há pouco, né? A necessidade de incentivar a mulher a ter o seu próprio dinheiro para não depender do seu próprio parceiro. O que mais você destacaria como frentes de atuação possíveis na prevenção contra a violência? Veja, Tainá, eu acho que o primeiro ponto, que é o ponto central, é reconhecer que a gente está numa situação que ela exige uma mudança de rota, né? A gente não pode naturalizar essa violência contra as mulheres, a gente não pode naturalizar números que vão se robustecendo ano após ano, né? E simplesmente lidar com essas estatísticas como um incremento da violência, né? A gente precisa lembrar que por trás desses números há vidas, né? Há mulheres, há mães, há irmãs, né? Há toda uma interrupção, né? De um estar no coletivo que está sendo banalizada, né? Então, essa frente da prevenção, que eu acho que é a que a gente ainda está vacilante em encampar, é uma frente importante porque ela nos mostra que a segurança pública ela não se resume a manter a vida vivida, ela também exige que outros direitos estejam articulados, né? Então, eu preciso que essa mulher tenha acesso a trabalho e renda, eu preciso que essa mulher tenha acesso a uma educação de qualidade, que essa mulher tenha acesso ao direito à saúde, à moradia. A cidadania das mulheres precisa estar completa, né? Porque hoje ela é uma cidadania que está fragilizada, né? Enquanto eu não tiver essa articulação entre políticas públicas que de fato enxergue, né, que as mulheres hoje estão numa condição de subordinação de direitos, a gente dificilmente vai conseguir superar esse estado de coisas, né? Porque tão só uma legislação mais dura não vai dar conta de uma questão que ela é estrutural. E se é uma questão estrutural, de fato, eu preciso estar disposto a balançar essas estruturas, né, e mexer nas coisas que vão fazer com que o nosso coletivo, de fato, veja e projete um futuro em que homens e mulheres possam viver numa situação de igualdade. Juliana, a gente tem visto que o crime organizado, principalmente o primeiro comando da capital, o terceiro comando puro, o comando vermelho, estavam muito estruturados no Sudeste, mas que eles têm cada vez mais ganhado corpo no Centro-Oeste, no Nordeste, no Norte e no Sul. De que maneira o crime organizado tem estruturado a violência no país? Esses novos dados conseguem apontar um pouco a participação do crime organizado? Veja, o que os dados trazem para a gente são um retrato, né? E da mesma forma que a gente traz ali algumas variações regionais, essas outras especificidades, para que a gente pudesse fazer análises um pouco mais precisas, precisariam ser olhadas com mais cuidado, né? E em contexto, né, de pesquisadores que estão mais dentro desses territórios, né? O que dá para dizer de uma forma que, para a gente, enfim, também trazer para esse debate essa responsabilidade do Estado brasileiro, de alguma forma chamar essa responsabilidade do poder público para que a gente não se furte a discutir que nós estamos vivendo hoje um cenário em que, para além da nossa legislação ter se endurecido de uma forma incontrastável, é uma realidade que ela não está atingindo o cotidiano das pessoas, né? Quando a gente pensa aí naqueles temores que as pessoas mais têm, né? Entre eles está justamente há um sentimento de um certo desamparo com relação à confiança que o Estado brasileiro oferece nas suas instituições, né? E quando a gente está falando aí de crime organizado, a gente está falando de uma certa fragilização, né? De até onde mesmo
esse poder do Estado brasileiro consegue atingir, o que ele consegue fazer dentro daquilo que ele se propõe, do que está na nossa legislação. Obrigada. A gente conversou com Juliana Brandão, coordenadora de Gênero e Raça do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Espaço sempre aberto, Juliana. Tema imprescindível. Eu que agradeço. Espaço sempre aberto, Juliana. Obrigado pelos esclarecimentos e pelas informações.